Então, desejar boa tarde a todos, cumprimentar quem está assistindo aqui a defesa do Frederico Carvalho. A defesa dele vai tratar do desempenho de processo de separação do CO2 do gás natural, utilizando membranas operadas em pressões parciais elevadas de CO2. Ele vai apresentar alguns aspectos aí desse problema e qual é o enfoque que ele está dando no doutorado dele, e depois será arguído pela banca examinadora. A banca examinadora é composta pelo Frederico Cronenberg e por mim como orientadores. O Wilson também é orientador externo à instituição, o Wilson Grava, da Petrobras. Os examinadores serão o Dr. Cassiano, o professor Cláudio Habert e o professor Rodrigo Reis, da UERJ. Agradeço de antemão a participação dos membros da banca examinadora nessa nova modalidade virtual de apresentação, que é novidade para todos nós, né? Então, nós estamos nos adaptando. Nós estamos passando por um tempo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. E o tempo de vocês apreciando esse documento e fazendo as contribuições e as críticas para o Frederico é muito bem apreciado por nós e já agradecemos de antemão. O Frederico vai ter cerca de 40, 50 minutos para apresentar a proposta de doutorado dele. Após esse tempo, ele será arguído pela banca. Então, Frederico, a palavra é sua. Eu vou cortar a imagem para ficar mais rápido, deixar só a imagem do Frederico. Tá? Depois a gente faz um intervalinho e depois começa a parte de arguição. Frederico, a palavra é sua. Agradeço aí as palavras. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Frederico Carvalho de Almeida Rego. Eu vou apresentar minha defesa à qualificação ao doutorado hoje. O Cristiano já introduziu, né, o tema que a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre o desempenho do processo de separação de CO2 do gás natural através de membranas operadas em alta pressão parcial de CO2. Deixa eu ligar o pointer aqui. Só um minuto. Isso. Bem, e o trabalho está dividido da seguinte forma, né? Fazer uma breve introdução, contextualizando o cenário que a gente se encontra, uma revisão sobre os principais aspectos envolvidos no processo de remoção de CO2, a metodologia que foi utilizada nesse trabalho, né, para simular e validar algumas ferramentas de cálculo, os resultados preliminares dessa validação e de uma avaliação ainda preliminar das configurações de processo, conclusões parciais e a proposta de tese. Bem, então, introduzindo, começar falando um pouquinho sobre o conceito da remoção de CO2 e a relevância do projeto, né? O cenário, ele trouxe, o pré-sal trouxe o seguinte cenário para a gente, né? Um óleo leve, de ótima qualidade, ou seja, que dá um indicativo de maior lucro para as empresas de petróleo, mas com a disponibilidade de gás também muito elevada, que se reflete através da alta razão de gás óleo que se mostra nesse campo, né? E um dado aí da ANP mostra que após 10 anos de produção do pré-sal, ele já representa 70% da produção de gás natural do Brasil, de toda a produção. Inclusive com uma tendência mundial de crescente, né, de uso desse gás natural, tendo em vista que o mundo quer um combustível fóssil mais limpo, né? Agora, a desvantagem que a gente tem, né, um cenário desafiador que a gente tem no pré-sal, são os altos teores de CO2 associados a esse gás, né, que tem também uma tendência de aumento, né, devido à reinjeção, que é a destinação que a gente dá para essa corrente de CO2 quando ela é separada. Bem, e como lidar com esse CO2 e poder aproveitar, né, esse grande recurso aí de gás natural que a gente tem, esse enorme volume, né? Então, nas UEPs atuais, né, nas plataformas atuais, a gente tem uma etapa de remoção de CO2, onde ela gera duas correntes. Uma corrente rica em CO2, que é a corrente de permeado, que é recomprimida e reinjetada no poço. E uma outra corrente de gás natural, que é o nosso produto, que ainda contém algum resíduo de CO2, tá? E tem algumas destinações, né? A primeira como gás combustível,
para ser queimado e gerar energia elétrica para sustentar a plataforma. Uma outra opção, se a gente fizer a compressão e exportar para a terra, para venda desse gás. Outra possibilidade, utilizar como método de elevação em gás lift ou então reinjetar no poço diretamente. Bem, aí eu trago uma foto dessa unidade, né, que é a unidade de remoção de CO2 hoje é uma unidade muito grande, ocupa muito espaço dentro da plataforma. Ela sozinha ocupa o módulo inteiro, né, tem 4 pavimentos, acho que é a unidade mais alta da plataforma. Tá? Então, é um espaço muito grande para poder fazer essa remoção de CO2. Então, qual que é a relevância dessa remoção de CO2? Né? Por que eu gasto tanto espaço assim dentro da plataforma para fazer essa remoção de CO2? A remoção de CO2 ela é encarada como uma etapa crítica do processamento de gás natural, onde eu preciso enquadrar o CO2, primeiro para manter o compromisso ambiental, né? de reduzir os índices de emissão atmosférica, da queima resultante do gás combustível, né? para gerar energia. Precisa enquadrar também em 3% de CO2 para poder atender a exigência da ANP em relação ao gás exportado. E, finalmente, para prevenir corrosão em linhas e equipamentos da própria unidade. Bem, entrar um pouquinho na revisão bibliográfica agora, né, falar sobre os principais aspectos da remoção de CO2 por membranas. Bem, existem inúmeros materiais que vêm sendo desenvolvidos para fazer essa remoção de CO2, né? Muitos polímeros, materiais inorgânicos, uma série de materiais. Mas hoje a gente só tem 7 polímeros, pelo levantamento que eu fiz, que alcançaram a maturidade tecnológica para produção em escala comercial. Destaque aqui para o acetato de celulose, que é o material mais usado nas nossas plataformas hoje, e é comercializado pelos fabricantes mais tradicionais, né? A Schlumberger e a Honeywell, né? Que era a antiga Cameron e a antiga OP. Esse nome acabou ficando mais famoso no mercado. Aí. Bem, e como que eu posso representar matematicamente essa permeação que acontece nas membranas? Né? Uma espécie permeante, né, um componente, para ele passar através de uma membrana, ele precisa de uma força motriz para estimular isso. E para uma membrana densa de permeação gasosa, a força motriz que é utilizada é a diferença de concentração entre o lado da entrada da membrana, o lado de alta pressão, e o lado do permeado. Então, se eu tentando representar de uma maneira simplificada essa modelagem em estado estacionário, eu posso utilizar a primeira lei de Fick, que vai representar o fluxo difusivo, que é representado pela difusividade e o gradiente de concentração ao longo dessa membrana. Né? Aplicando ainda a lei de Henry para relacionar com a pressão parcial e o modelo de sorção-difusão para trazer à tona a permeabilidade, a gente chega numa equação de fluxo difusivo em função da permeabilidade, da diferença de pressão parcial como força motriz, a gente vai falar muito nesse nome, e a espessura da membrana. Bem, trazendo essa equação, né, em função de variáveis mais operacionais, eu passo a ter uma equação que relaciona a vazão de permeado para cada componente, né, em função da permeabilidade, que a gente utiliza, em geral, a unidade dela é representada por Barrer, é o nome da unidade para permeabilidade, a área de permeação que eu vou ter, a área disponível para que os componentes passem pela membrana, a espessura da pele densa, que é a espessura da camada seletiva, por onde eu vou escolher o componente que vai passar pela membrana. Né? E aí está representada aqui essa espessura, e a diferença de pressão parcial, que é a nossa força motriz, para impulsionar essa passagem de componentes. Na questão da permeabilidade, em geral, a gente não usa muito essa variável por conta da espessura da pele densa, porque a gente, em muitos trabalhos, né, a gente tem dificuldade de saber
qual é a espessura efetiva da camada seletiva. Então, para mitigar isso, né, e a gente conseguir dar continuidade na interpretação dos dados, a gente passa a retratar como permeância, né, que engloba essa espessura dentro da variável. E a unidade utilizada para permeância é o GPU. Bem, e quais as características que a gente deseja que uma membrana tenha? Primeiro, alta permeabilidade, né? Uma alta capacidade de processar maiores vazões de gás numa menor área. Uma outra característica, alta seletividade, né? Seletividade é a capacidade que a membrana tem de separar componentes, né? De selecionar um componente preferencial para que passe por essa membrana. Essa alta seletividade traria menores perdas de hidrocarboneto, afinal eu quero separar o metano, os hidrocarbonetos do CO2. E uma extensa vida útil. O que a gente quer nessa vida útil? Né? Que a membrana continue performando, tenha um bom desempenho, sem decréscimo o maior tempo possível. Né? Para que isso aconteça, essa membrana é desejável que ela tenha resistência a um efeito chamado de plastificação. Essa plastificação pode provocar fragilização da membrana, o que diminuiria a vida útil. Né? Voltando ainda um pouquinho sobre a questão da seletividade, né, eu tenho duas formas de calcular a seletividade. Uma seletividade ideal, que é calculada a partir de permeâncias de componentes puros, de cada componente puro, ou a seletividade real, que é baseada na razão entre as composições de cada componente dentro da mistura, do permeado e aqui da alimentação. Tá? E qual é o resultado disso para a indústria? Se eu conseguir essas características numa membrana, eu posso ter redução de peso e footprint no CAPEX. Cristiano, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se você puder dar uma olhada aí para mim, por favor. Então, eu posso ter redução de peso e footprint, né, trazendo uma redução no CAPEX, redução no custo de instalação da unidade, aumento na produção de gás natural, que traria um aumento na receita, redução das paradas para troca de membrana, né, tendo uma redução do que a gente chama de OPEX, do custo operacional da unidade. Bem, e o que seria efetivamente esse efeito deletério da plastificação? A plastificação ela acontece porque o CO2 ele interage fortemente com o polímero que compõe a membrana, né? E nessa interação ele provoca um fenômeno de inchamento das cadeias poliméricas. Essas cadeias, com esse inchamento, acaba acontecendo um maior espaçamento entre elas e, ao mesmo tempo, essas camadas poliméricas elas têm um certo movimento natural. E com a plastificação, esse movimento diminui. Né? Então, eu tenho uma maior abertura e uma redução desse movimento. E o que esse efeito causa efetivamente? Um aumento de fluxo, eu tenho uma maior passagem de CO2 através da membrana, mas junto com o CO2 passa também o hidrocarboneto. Então, quando eu tenho essa maior passagem de hidrocarboneto, eu tenho uma diminuição da seletividade, aumento na perda de hidrocarbonetos, e, finalmente, ao longo da vida útil de uma membrana, né, com essa plastificação instaurada, eu posso ter a fragilização da estrutura. Então, eu tenho uma diminuição da vida útil. E é importante destacar que em situações em que eu tenha alta pressão aliada a uma alta concentração de CO2, esses efeitos de plastificação, na verdade, eles são intensificados. Bem, aqui eu trago alguns valores, né, para a gente começar a ter um pouco de noção de quando que começa esse efeito de plastificação, né, a partir de que nível de pressão. E aí eu destaco o acetato de celulose, né, como eu disse, o material mais utilizado hoje, né, ele, a partir de uma pressão parcial de 11 bar, ele já começaria a demonstrar efeitos de plastificação. Isso, se a gente pensar nas nossas unidades atuais, ou a gente está no limiar de atingir esse valor, ou para outras unidades a gente já está bem acima desse valor. Bem, e aí eu trago, nesse contexto,
alguns novos materiais promissores, ainda em desenvolvimento, não são comerciais, mas que são muito promissores, né, nesse contexto, pois eles são resistentes à plastificação e apresentam alto desempenho, alta permeabilidade e seletividade. E, inclusive, eles apresentam esse alto desempenho simultaneamente, o que não é comum, né? A maioria das membranas, principalmente as poliméricas, quando você privilegia, né, no desenvolvimento o aumento da seletividade, em geral a permeabilidade diminui. Ou ao contrário, se eu privilegiar o aumento da permeabilidade, a seletividade diminui. No caso dessas membranas, que são membranas inorgânicas, a gente consegue atingir o aumento nas duas variáveis. Então, esses 4 exemplos aqui são os exemplos que eu traria como mais promissores aí. As membranas CMS, que são membranas de carbono, membranas cerâmicas, membranas de grafeno e membranas de nanotubos de carbono. Bem, falar um pouco agora sobre as configurações ou arranjos de processo de separação por membrana, né? Mas vamos começar falando dessas configurações, alinhando a nomenclatura que a gente utiliza, né, tradicional. Então, primeiro o arranjo em 2 passos, né? O que a gente costuma chamar de arranjo em 2 passos? O arranjo em 2 passos é quando eu pego uma corrente de retido, né, que não passou através da membrana, e insiro em outra membrana. Isso eu chamo de arranjo em 2 passos. Em geral, essa estratégia é utilizada quando eu quero tentar reduzir ainda mais o teor de CO2 que eu tenho nessa corrente de entrada. Então, eu dou uma nova oportunidade de passar em outra membrana e selecionar novamente. E o arranjo em 2 estágios. A gente chama de estágio quando eu passo por um processo de separação. Então, ao passar pela membrana, a corrente de permeado e reinjetar em outra membrana, eu chamo esse arranjo de 2 estágios. Em geral, ele é utilizado para tentar diminuir a perda de hidrocarbonetos que está vindo junto com o CO2 que vem para o permeado. Bem, e aqui eu trago alguns exemplos de configurações. A literatura tem muitos exemplos. Mas, em geral, né, a grande maioria é baseado em membranas convencionais, as membranas poliméricas. Tá? Alguns exemplos aqui das configurações, né, se basearam em estágios simples, esse aqui, puramente, só uma membrana e avaliando as correntes de saída. Outros pesquisadores utilizaram estágio simples, mas fazendo um reciclo do retido, ou então com reciclo do permeado. Já outros modelos de configuração utilizaram duplo estágio ou duplo passo, né, fazendo reciclo ou não, alguns bypasses. Por último, algumas configurações aqui com combinações entre estágios e passos, né, já com 3 seções de membrana. Então, é o exemplo dessa aqui, que eu tenho um passo e depois tenho um duplo estágio. Então, diversas configurações. Mas, de forma geral, os pesquisadores concordam que não há uma configuração ótima, única para todos os casos. Na verdade, cada configuração, para eu avaliar se ela é a configuração ótima, ela vai depender das condições de alimentação que eu tenho, as propriedades da membrana que eu estou utilizando e os parâmetros econômicos na ocasião da avaliação. É isso que vai fazer determinar qual que é a configuração ótima. Bem, falar um pouco então sobre a metodologia, né, que foi usada nesse trabalho. Então, primeiro, a ideia do trabalho é avaliar as configurações de processo de separação por membrana, né, principalmente com propriedades da nova geração de membranas, mas para fazer isso, eu preciso selecionar uma ferramenta computacional e validar a consistência dos resultados dessa ferramenta, né? Saber se eu posso confiar no que está sendo gerado ali como resultado. Então, para isso, a gente fez a avaliação de 3 ferramentas, né? 2 rotinas de cálculo em RAICs, intituladas aí UOE e MUE, né? Como sigla. E, no final, uma planilha que a gente intitulou de CPM, né? Para cálculo dessa permeação. E essa planilha é desenvolvida em Excel.
Bem, então, inicialmente, a gente buscou entender o que essas ferramentas, principalmente essas rotinas do raio-x, como que elas calculavam essa permeação. E foi possível notar que ambas as rotinas, né, tanto a UOE como a MUE, elas utilizavam uma média logarítmica entre as entradas e saídas da membrana, fazendo uma analogia aos trocadores de calor, tentando representar, né, ou fazer uma aproximação matemática para representar o que acontece ao longo da membrana. Só que essa aproximação matemática, para que ela seja válida, é importante que duas coisas aconteçam, né? Duas considerações sejam levadas em conta. As propriedades do fluido têm que ser constantes ao longo da membrana e a permeabilidade ou permeância tem que ser constante também ao longo da membrana. Só que essa permeabilidade não é bem constante, né? A permeabilidade ela depende da sorção e da difusão, que são funções da temperatura, da concentração de espécie penetrante e da pressão. Ou seja, essa permeabilidade ela não é constante, né? E essa aproximação matemática traz um desvio que pode, inclusive, ser acentuado dependendo da extensão de membrana que eu tenho. E a gente viu pelo porte da unidade, né? É uma unidade enorme. Então, a extensão que eu vou ter desse equipamento ela é muito grande. Bem, então, daí veio a ideia da planilha CPM, em que a gente tentou desenvolver um modelo que não dependesse, né, de calcular essa média logarítmica para pressão, para força motriz, né, ou seja, a diferença de pressão parcial. E a gente fez isso fracionando a área de permeação ao longo da membrana em pequenos elementos e calculando a permeação em cada elemento desse individualmente, e depois concentrando. Isso está representado aqui pela equação, né? A vazão de cada componente em cada elemento de membrana, a permeabilidade do componente, a área e essa diferença entre as pressões parciais. Tá? Essa planilha foi desenvolvida para cálculo multicomponente e em escoamento cocorrente e contracorrente. E aí, como referência, para a gente poder fazer a comparação dessa planilha e dessas rotinas de cálculo em raio-x, a gente utilizou os resultados de Bay e de Stern, né, que fizeram a modelagem desse processo a partir de dados experimentais. Né, as condições que eles utilizaram eram condições industriais típicas, né, pressão convencional em torno de 50 bar, e especificando CO2 para exportação em valores menores que 2%. A vazão em torno de 1 milhão de metros cúbicos por dia de gás natural, pressão de permeado 1,38 e uma área de permeação de em torno de 4.000 metros quadrados. E aí, trazendo os principais resultados que a gente gerou nesse trabalho, antes de utilizar diretamente a CPM, a gente fez uma primeira tentativa de reduzir esse possível desvio causado pelo uso da média logarítmica, né, como aproximação matemática. E o que a gente fez? A gente fez uma replicação dos blocos de cálculo do raio-x, dessa rotina UOE, em diversos blocos, tentando fazer com que o raio-x calculasse pequenas médias logarítmicas. Tá? E o gráfico mostra que a gente consegue reduzir um pouco esse desvio, né? Então, o gráfico mostra aqui o número de elementos de área que foi seccionada a membrana para cada ponto, né? E dois parâmetros comparativos, percentual de desvio do CO2 no retido e o percentual de desvio na vazão de permeado. Então, é possível notar que os dois tiveram redução nesse desvio. Entretanto, quando o número de elementos começa a se tornar maior, a tendência é de estabilização desse desvio. Então, a partir desse ponto, a gente não vê mais uma evolução relevante na redução do desvio. Então, a partir dessa análise de sensibilidade, a gente prosseguiu com o desenvolvimento da CPM, né, e fizemos uma comparação dos resultados que foram gerados. Né? Aqui nessa tabela eu trago os principais resultados, né, tanto para as duas rotinas de raio-x,
fazendo a divisão em 201 elementos de área, daquela maneira, né, replicando os blocos. A planilha, né, fazendo a secção também dos 201 elementos e comparando de acordo com a vazão de permeado e a concentração de CO2 no retido. E verificando o desvio a partir da comparação com os resultados do BAE de Stern. Então, como resultado, a gente obteve na CPM, foi possível zerar o desvio em relação à vazão de permeado, e em relação à concentração de CO2 no retido, a gente alcançou um valor de menos 3,9, né? Ou seja, valores bem menores do que o alcançado no RAICIS, e inclusive menores do que o que a literatura também costuma relatar, né? Muitos pesquisadores utilizam aí um valor de 7% como um desvio aceitável, né? Então, a CPM ela conseguiu demonstrar bons resultados para isso. Então, diante desses bons resultados, né, a gente começou a fazer alguns testes com a CPM, modulando algumas variáveis típicas do processo. E eu vou trazer esses resultados agora. Então, primeiro, testamos influência das variáveis individualizadas, ou seja, mantive todas as condições constantes e oscilei apenas uma variável. Tá? E observei o que ela influenciava na vazão de permeado e na concentração de CO2 do retido. Então, a primeira... algum microfone aberto, Cristiano, de novo. Então, a primeira variável que a gente observou foi a área de permeação, a influência da área de permeação. E quando eu tinha um aumento da área de permeação, como esperado, a concentração de CO2 no retido ela diminui. E, ao mesmo tempo, a vazão de permeação ela aumenta, né? Ou seja, eu tenho uma área maior disponível, eu consigo passar mais componente, né? Então, isso ficou bem demonstrado nesse gráfico aqui e representou bem o processo. Outra variável, a pressão de alimentação, a influência dessa pressão. Quando eu aumento a pressão de alimentação, na verdade, eu estou aumentando a força motriz para que o componente penetrante passe pela membrana, né? Então, quando eu aumento essa pressão, eu tenho uma permeação maior e, ao mesmo tempo, o CO2 está passando mais, então vai sobrar menos CO2 no retido, né? Então, a concentração de CO2 no retido ela decai. Tem uma outra variável, a influência da pressão de permeado. E aqui, olhando com foco, né, numa unidade que estivesse em projeto, né, acontece um dilema para os projetistas, né, em determinar qual a pressão de permeado ideal. Porque se eu utilizo uma pressão de permeado baixa, eu favoreço a permeação, ou seja, eu preciso de uma área para a unidade de membrana menor. Mas, em compensação, eu vou sair com uma pressão de permeado menor e a unidade de recompressão é quem paga o pato, né? Ela acaba tendo que... Precisa ser uma unidade maior, pode vir até precisar de um outro estágio de compressão. Então, ela acaba encarecendo essa unidade. Então, esse balanço o projetista acaba tendo que fazer para poder determinar qual a pressão de permeado que ele vai adotar para a unidade. E aí, olhando com foco em operação, quando eu aumento a pressão de permeado, na verdade, o que eu estou fazendo é reduzir a força motriz. Lembra que a força motriz é a diferença de pressão entre a alimentação e a pressão de permeado. Então, quando eu aumento a pressão de permeado, eu estou diminuindo a força motriz. Então, a minha permeação vai diminuir. Eu tenho uma vazão de permeado menor e, em compensação, o CO2 passa menos. Então, no meu retido, na minha corrente de produto, vai sobrar mais CO2. Uma outra influência importante, né, a variação da permeância ao CO2, né, já tentando trazer um pouquinho do que as propriedades dos novos materiais podem fazer, né, aumentar a permeância do CO2. Então, quando eu aumento a permeância ao CO2, eu consigo passar mais CO2, a minha vazão de permeado vai aumentar. E o CO2 que vai sobrar no retido, que não vai permear, ele acaba diminuindo.
Agora eu começo a fazer testar algumas influências de variáveis sobre combinações de variáveis. Então, primeiro associando a pressão de alimentação e a pressão de permeado. Então, quando eu aumento a pressão de alimentação, eu favoreço o aumento da força motriz. Ou seja, a minha vazão de permeação ela aumenta. Em compensação, quando eu aumentar a pressão de permeado, eu vou desfavorecer essa força motriz, eu vou reduzir essa força motriz. Então, a tendência é que a minha vazão de permeado decaia nessa combinação. Inicialmente ela sobe, mas depois ela decai nessa combinação de variáveis. O mesmo acontece também para a perda de hidrocarboneto, porque se a minha vazão de permeado ela aumentou, a minha força motriz aumentou, na verdade ela acaba aumentando também para o hidrocarboneto. Então, aumentando a pressão, a perda de hidrocarboneto aumenta. E quando eu aumentar a pressão de permeado, a força motriz é reduzida e a tendência de decréscimo nessa pressão, nessa perda de hidrocarbonetos. O contrário acontece para o CO2 retido, Quando eu aumento a pressão de alimentação, eu estou favorecendo a força motriz, mais CO2 passa, em compensação, no CO2 retido, na nossa corrente de produto, diminui a concentração de CO2 que é mantido no retido. Mas quando eu aumento a pressão de permeado, a força motriz é diminuída e a tendência é que essa concentração de CO2 retido ela aumente. E aí uma outra comparação que nós fizemos, já vislumbrando um cenário de futuros campos maduros no pré-sal, onde após vários anos fazendo reinjeção de CO2, o meu teor de CO2 um dia tem que subir, Então, eu fiz isso comparando pela pressão parcial do CO2, ou seja, a pressão vezes a composição de CO2, e é possível enxergar, eu fiz isso comparando com a área necessária para manter a composição de retido em 3%, é a nossa especificação, essa é a nossa meta, e comparei também com a perda de hidrocarboneto. Então, é possível notar duas regiões de mínimo da área necessária, nesse ponto e no final da curva. Por que isso acontece? Quando eu tenho uma pressão parcial de CO2 baixa, inicialmente eu preciso de pouca área para permear esse CO2. Então, eu tenho uma área mínima aqui no início da curva. E quando a minha pressão parcial de CO2 ela aumenta muito, a força motriz também aumenta. Então, ela pode chegar a um ponto de compensar essa questão da área. Então, eu passo a precisar novamente de uma área pequena, porque eu estou tendo uma força impulsionando que as moléculas passem. E em relação à perda de hidrocarboneto, também com esse aumento acaba tendo um aumento dessa perda de hidrocarboneto também através da membrana. Então, finalmente, a planilha CPM ela conseguiu mostrar uma redução no desvio na comparação com os resultados de Bide-Stern, e ela modelou também com bastante coerência os comportamentos esperados diante das principais variáveis de processo que a gente relaciona na remoção de CO2. E aí a gente realizou também uma avaliação preliminar das configurações de processo, mas ainda utilizando a rotina em raio-x do OE. E aí, para comparar, para fazer essa análise, eu utilizei como referência as 3 melhores configurações avaliadas por Bide-Stern, de forma a visualizar se a rotina do raio-x conseguia representar bem o processo. Então, a primeira configuração avaliada foi que o Bide-Stern chamou de configuração 2, eu mantive a mesma nomenclatura. Foi uma configuração em estágio simples de membrana, utilizando o reciclo do retido. Então, essa configuração, o raio-x conseguiu demonstrar uma característica dela,
Sim, a gente comparou, né, só detalhando aqui também, a gente comparou como resultados, a gente utilizou como parâmetros, né, a concentração de CO2 no retido e a perda econômica de hidrocarbonetos, né, em milhões de dólares por ano. E nas simulações foi possível demonstrar que é uma característica dessa configuração as menores áreas necessárias para permear o quantitativo de CO2. Só que, em compensação a essas pequenas áreas, eu tive também grandes perdas econômicas de hidrocarboneto, né? Eu tive muito hidrocarboneto passando pela membrana. E aí, comparando com as outras duas configurações que ele traçou como ótimas, né? Lembrando, para cada condição, né? Então, a configuração 6, onde ele retratou um duplo estágio, foi a configuração ideal que ele enxergou para pequenas concentrações de CO2, né? Nessa configuração, eu passo a ter a área maior do que a configuração 2, mas, em compensação, as perdas econômicas elas diminuem bastante. Já em relação à configuração 7, que foi uma configuração híbrida entre a configuração 2 e 6, onde ele trouxe um passo de membrana, uma pré-membrana, e em seguida um duplo estágio de membrana. Nessa configuração, ele visualizou que seria uma configuração mais adequada para maiores concentrações de CO2. Eu tenho uma área de permeação maior necessária para essa configuração, mas, em compensação, as perdas de hidrocarboneto, as perdas econômicas, elas são muito menores do que a configuração 2. Então, a rotina de RAICYS conseguiu demonstrar a tendência de comportamento do processo. Entretanto, o desvio entre os resultados, comparando com o BIDE, que está representado aqui em azul, azul claro, são as referências do BIDE, né? Em azul escuro, a referência do RAICYS, os desvios que a gente calculou são desvios muito altos, né? Tanto para a configuração 2 quanto para 6 e 7, foram desvios muito, muito elevados. Então, como eu disse, né, a UE acompanhou a tendência, mas com alto desvio. Isso mostra que é importante a gente implementar e repetir essa análise com a planilha CPM, porque ela traz uma expectativa de melhoria, já que com o estágio simples a gente alcançou desvios bem menores. Então, é possível que a gente consiga alcançar isso também nas configurações de processo. Tá? Como conclusões parciais aí do trabalho, né? A base de conhecimento que foi adquirido durante o trabalho, eu entendo que me permite avaliar comportamentos da remoção de CO2 em estágios simples ou em configurações de processo, né? E me permite entender bem as características das membranas, diferenças de material, formas de transporte, tipos de escoamento ou contato, né, com a membrana, modelagem e efeitos de plastificação. Me trouxe também uma abertura de visão de futuro, né? Quando eu fiz o levantamento de novos materiais, quais que tinham desempenhos promissores, né? Isso vai ser muito relevante para avaliar as novas configurações, né? E, de repente, poder trazer aí otimizações de peso, espaço, custo de instalação, custo de operação e receita nas unidades de produção. Uma outra conclusão foi que na avaliação, a gente conseguiu fazer a avaliação das ferramentas de cálculo de permeação, né, duas rotinas em RAICYS e mais a planilha. A planilha foi muito útil para compreender o processo. Foi desenvolvida numa plataforma acessível e adaptável, né, facilita muito para o trabalho. E foi possível alcançar a minimização do percentual de desvio. Com isso, eu entendo que as bases fundamentais para a continuação desse trabalho foram alcançadas e o desempenho, o detalhamento de execução, né, como que eu vou realizar a continuação desse trabalho, eu vou descrever a seguir na proposta de tese. Então, primeiro, o objetivo principal da tese seria a avaliação técnico-econômica das melhores configurações do processo de remoção de CO2, levando em conta efeitos das propriedades das membranas, principalmente aí membranas com alto potencial, né, de alto desempenho, ou seja, com alta permeabilidade e seletividade, e diferentes cenários num contexto de alta pressão parcial de CO2.
Como metas do trabalho, né, na fase de modelagem, aqui a gente ainda implementaria na CPM um modelo de plastificação, as configurações, né, com diversos estágios e ou passos, e simular análise de casos com dados de OEP, dados reais, avaliar técnico e economicamente nova configuração com novas membranas, né, com a nova geração de membranas, e comparar as melhores membranas com as membranas comerciais atuais, selecionando aí pelo menos 4 condições operacionais, né? Concentrações de CO2 baixa e alta, pressão de permeado, vazão de alimentação, e observando a resposta do desempenho em relação à vazão de permeado, concentração do retido e a recuperação de metano. Bem, como contribuições para o estado da arte desse trabalho, seria correlacionar dados operacionais com simulações computacionais, gerar uma avaliação do potencial real das novas membranas, propor modificações nas condições operacionais convencionais, a partir de novas membranas e novas configurações, né? Minimizando principalmente índices de queima de gases de efeito estufa e peso e espaço ocupado pela unidade de remoção de CO2. Como cronograma, a sequência seria no ano que vem, fazendo a redação dos artigos, finalizando a modelagem, e a redação de tese e a defesa de tese aí bem no finalzinho de 21. Bem, finalizando a apresentação, queria agradecer as 3 instituições que patrocinaram o projeto, né? A Petrobras, através do SEMPES, a COP, através do Programa de Engenharia Química, e a minha família, porque sem ela não tinha como elaborar um projeto desse que demandou muito tempo, muitas horas dedicadas para que a gente pudesse executar essa primeira parte, né, do trabalho. Bem, agradeço aí e abro para a banca poder fazer a arguição aí. Obrigado, Frederico. Vou deixar você tomar um copo d'água, te dar uns 3 minutinhos aí para você respirar, depois a gente começa a arguição. Vou deixar 3 minutos aí para você tomar um pouquinho de força. Tá? Achei interessante, né, que ele mudou o ícone do programa de engenharia química. Achei que a Coca-Cola estava patrocinando. Ficou diferente, Frederico. Cristiano, lembra de parar a gravação agora, né? E vou retomar depois, para não ficar muito grande. Sim, vou parar a gravação.